Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, eu começo essa edição falando de saúde e, aliás, com um alerta. Isso porque o consumo de alimentos ultraprocessados seria responsável por 57 mil mortes por ano no Brasil. A informação foi revelada por um estudo e essa pesquisa ainda apontou que cerca de 20% dos óbitos poderiam ser evitados. Uma pesquisa inédita no mundo revelou que 20,8% dos óbitos por doenças evitáveis e não transmissíveis são atribuídas a comidas ricas em ingredientes que fazem mal à saúde, como o açúcar, as gorduras, o sódio, além de conservantes. Esses alimentos, que incluem macarrão instantâneo, refrigerantes, biscoitos, pães industrializados, chocolates, sorvetes, bebidas lácteas, entre outros produtos, possuem uma série de aditivos químicos que influenciam no desenvolvimento de doenças. O estudo foi realizado por pesquisadores do Núcleo de Pesquisa Epidemiológica em Nutrição e Saúde, o NUPENS, da USP. Os brasileiros atribuíram ao consumo de alimentos ultraprocessados pelo menos 57 mil mortes no país em 2019. O artigo publicado em uma revista científica mostrou que as mortes por doenças não transmissíveis evitáveis podem ser causados por doenças cardiovasculares, diabetes e alguns tipos de câncer, além de outras doenças. Os pesquisadores verificaram que comer mal mata mais que a violência no país. Para se ter ideia, o número de mortes violentas em 2021 por homicídios e latrocínios, por exemplo, só no Brasil foi de 47.500. O consumo de ultraprocessados, as refeições vendidas como práticas nos supermercados, cresceu 20% nos últimos 10 anos no país, representando entre 13% e 21% dos alimentos consumidos pelos brasileiros. E olha só, ainda falando de saúde, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou um caso de Covid-19 provocado por uma subvariante da Ômicron. A circulação da nova cepa do coronavírus foi detectada pela Fundação Oswaldo Cruz. A circulação da cepa BQ1 foi detectada pela Fiocruz por meio de um sequenciamento genético. A Fiocruz explicou que segue monitorando o panorama da Covid-19 na cidade e alertou sobre a necessidade de prevenção e proteção dos moradores contra a Covid. A recomendação é para que aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço da vacina contra a Covid-19 procurem uma unidade para concluir o esquema de imunização. O aumento de casos de Covid-19 na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá também serve de alerta para o Brasil. De acordo com a Abrafarma, já é registrado um aumento de testes positivos. Especialistas acreditam que a escalada de casos pode sim se transformar em uma nova onda da doença. Além da entrada de novas cepas, a imunidade adquirida pelas vacinas já está reduzida. E mesmo com a vacina, a nova cepa tem poder de transmissão maior do que a da Ômicron. Olha, e agora uma informação de utilidade pública. Termina na sexta-feira o prazo para atualizar dados do Cadastro Único do Governo Federal. A medida vale para as famílias do Programa de Transferência de Renda, que estão sem atualizar as informações há mais de 2 anos. Os beneficiários do Auxílio Brasil que não atualizaram os dados no CadÚnico há mais de 2 anos devem revisar as informações sob risco de perder o benefício. O prazo acabaria em 14 de outubro, mas foi prorrogado por mais 30 dias após registros de filas nos postos de atendimento. Segundo o Ministério da Cidadania, que é responsável pela coordenação do Auxílio Brasil, 1.400.000 famílias inscritas no CadÚnico foram convocadas no início do ano, sendo 757 mil beneficiárias do Programa de Transferência de Renda. Até setembro, cerca de 263 mil famílias ainda não haviam atualizado as informações. A atualização cadastral deve ser feita a cada 2 anos ou sempre que houver alguma alteração, para assegurar que as informações registradas na base do CadÚnico estejam sempre de acordo com a realidade das famílias. Os beneficiários podem verificar se seus dados estão desatualizados ou mesmo se as informações já fornecidas estão sendo confrontadas com outras bases de dados administrativos federais por meio do aplicativo do CadÚnico, que está disponível para download na página gov.br. Caso não tenha dado cadastral a ser alterado,
o beneficiário pode realizar a atualização pelo próprio aplicativo, sem a necessidade de realizar procedimento presencial. Mas se tiver que alterar alguma informação, deve comparecer ao posto de atendimento. E pelo menos 5 pessoas morreram em um acidente envolvendo um micro-ônibus que caiu em um rio na cidade de Santarém, que fica no Pará. Segundo populares, o motorista saiu do veículo ao embarcar na balsa e o micro-ônibus passou a se movimentar desgovernado e bateu em um cabo de aço que não suportou o peso e rompeu. Em seguida, o veículo caiu dentro do rio. Não há informações oficiais da quantidade de pessoas que estavam dentro do veículo. Equipes da Capitania Fluvial de Santarém e da Polícia Civil estão no local para investigar as causas do acidente. E eu mudo de assunto agora para falar de notícias internacionais. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, participou nesta segunda-feira da COP27, que acontece no Egito. E ele fez um alerta sobre os impactos do aquecimento global no futuro da humanidade. And the clock is ticking. Diante do aquecimento global e seus impactos cada vez maiores, a humanidade enfrenta o dilema de cooperar ou morrer. The two largest economies, the United States... As duas maiores economias, Estados Unidos e China, têm uma responsabilidade particular de unir esforços para fazer deste pacto uma realidade. E esta é a nossa única esperança de alcançar nossos objetivos climáticos. A humanidade tem uma escolha: cooperar ou perecer. Ou é um pacto solidário climático ou um pacto suicida coletivo. or a collective suicide pact. Guterres discursou nesta segunda-feira no segundo dia da COP27 em Sharm el-Sheikh, no Egito. Em um cenário mundial completamente abalado pela invasão russa da Ucrânia e as consequentes crises energética e alimentar, Guterres insistiu que a comunidade internacional não deve alterar a meta do Acordo de Paris de 2015. O objetivo estipulado na ocasião era limitar o aquecimento a 1,5 graus até o final do século. Guterres também defendeu a criação de um fundo internacional para perdas e danos provocados pela mudança climática. Esse tema foi incluído na agenda da COP27 e promete árduas negociações entre os países mais industrializados, historicamente mais poluentes, e os países em desenvolvimento que sofrem mais os efeitos do aquecimento global e seriam os receptores dos subsídios. E ainda falando da COP27, o presidente eleito Lula irá participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas a partir do dia 14 de novembro. A informação foi confirmada pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Lula terá reuniões bilaterais sobre desigualdades sociais e ambientais e o combate à fome. A COP27 vai até o dia 18 de novembro e será o primeiro compromisso oficial do presidente eleito. E eu mudo de assunto agora para falar de futebol. Faltam 13 dias para a Copa do Mundo. Está chegando. E nessa edição do Boletim Esquenta Catar 2022, o Leonardo Félix, o nosso comentarista de esportes, fala do papel do rádio e das redes sociais nas transmissões ao vivo na história dos mundiais. Olá pessoal, este é o Esquenta Catar 2022, que traz informações da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Vamos falar um pouco da história da transmissão dos mundiais. Você sabia que a Copa de 1938, realizada na Itália, foi o primeiro com transmissões ao vivo pelo rádio aqui no Brasil? Assim, o torcedor brasileiro acompanhou cada passo da seleção. Verdadeiras multidões se concentravam nas ruas, nas praças e estádios de futebol para escutarem os passes e gols, que eram amplificados por alto-falantes. Até então, no Brasil, apenas os jornais impressos faziam as coberturas dos mundiais. Por outro lado, em 2010, as redes sociais mudaram o olhar sobre o jogo de futebol, abrindo portas para interatividade em tempo real. Na Copa da África do Sul, por meio da tela de um celular, tablet ou computador, o torcedor passou a se manifestar a cada lance, criticar ou elogiar árbitros, treinadores e jogadores, além de se comunicar com outros torcedores de todo o mundo. É isso aí, faltam 13 dias para a Copa do Mundo Catar 2022. É isso aí, Léo, tá chegando. E amanhã tem mais Boletim Esquenta Catar 2022. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!